Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, de volta aqui o Política na Veia, depois de uma breve parada. A gente enviou o Cláudio Couto lá para a Coreia do Sul. Na verdade, Cláudio Couto, era para fazer um contato ali com o nosso guia Kim Jong, mas aparentemente ele não apareceu. Ele é desse tipo, né? Ele dá bolo, ele dá bolo. Em compensação, tinha muitos outros Kims por lá, até porque parece que metade quase da população da Coreia tem o sobrenome Kim, é o Silva deles. Então, por falta de um Kim, eu encontrei vários outros. Aliás, assim, a gente fica brincando nesse programa aqui e tal, acho que é importante, mas eu ando meio sombrio, vamos dizer assim, porque realmente nós estamos num momento tão grave quanto essa última tentativa de golpe. A gente tem visto o Bolsonaro forçando uma situação, ele quer ser preso, para ver se isso leva a algum tipo de convulsão social, se mobiliza de novo a base bolsonarista. Teve uma manifestação, mas um tanto quanto ridícula em Brasília, algumas centenas de bolsonaristas ali fizeram uma caminhada por Brasília, mas ainda não tem essa potência. Mas a gente começa a ver ali caminhoneiros, um zum, zum, zum sobre um lockout organizado por caminhoneiros e empresas de transporte. Há uma tentativa de uma ofensiva do bolsonarismo e associada à parte do Centrão, mas o fato é que o Alexandre de Moraes determinou novas restrições, cobrou dos advogados do Bolsonaro. Os advogados do Bolsonaro têm, então, poucas horas, 24 horas, terão que dar uma explicação a respeito, na verdade, da burla às determinações do ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro esteve no Congresso e o que ele falou acabou sendo postado em algumas redes sociais, não as dele, mas de outros. Isso também está proibido, e agora o Alexandre de Moraes aumentou as restrições, mas eu sinto essa tentativa, Cláudio Couto e Nassif. Eu acho que é uma aposta para ver se a gente vai agora para uma situação ainda mais extrema, o que também leva àquela situação, que o Bolsonaro, com toda aquela história eu joguei nas 4 linhas, eu respeitei as instituições, é mais uma das tantas mentiras que vai demolindo, porque ele, obviamente, ele age claramente nesse momento. Não bastasse a traição de estar, obviamente, rendido e dependente das ações dos Estados Unidos, ele está forçando a situação para levar a um ponto de desmoralização das instituições, vai forçar o ministro Alexandre de Moraes a prendê-lo, e aí para tentar, obviamente, aumentar o discurso de que ele é um perseguido, de que ele é um mártir de uma causa da liberdade. Mas, Couto e Nassif. Não, acho que é isso mesmo, Sérgio, você coloca muito bem. Ele está, evidentemente, sempre tentando se beneficiar da condição de suposta vítima, né, e aí seria a vítima de um sistema, né, eles gostam de usar essa expressão, né, o sistema, uma coisa quase meio abstrata, assim, é difícil de definir exatamente do que se trata, né, mas que envolveria tudo que não é exatamente do jeito que eles desejam segundo seus caprichos e seus desejos, né, e aí, consequentemente, qualquer tipo de punição ele tenta instrumentalizar como uma forma de, na realidade, ganhar alguns pontos junto à sua base de sustentação. Claro que há um limite para isso, né? Até porque vai ficando claro para muita gente que se trata realmente de uma estratégia de vitimização. Por outro lado, eu acho que o próprio Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, tem que tomar cuidado para não cair aí numa armadilha, numa esparrela, que é essa de, na verdade, ficar cavando certos tipos de ato que podem ser percebidos como excessivos por parte do próprio judiciário, né. Acho que nesse caso aqui, por exemplo, das redes, sinceramente, eu entendo que uma coisa é o Bolsonaro ou os seus filhos, eventualmente, postarem material dele. Outra coisa é ele, enfim, já que ele não foi proibido de fazer isso pelo próprio Supremo, ir a uma reunião política na Câmara, ao sair de lá ser abordado por repórteres e dar uma entrevista. Ou bem, então se proíbe ele de dar entrevista, ou tenta-se evitar esse tipo de coisa, porque se ele não está proibido de dar entrevista, não há por que ele eventualmente ser sancionado por isso. E veja que aqui não vem nenhuma defesa do Bolsonaro em si, mas é uma questão de coerência. A gente lembra lá atrás, quando houve uma tentativa de fazer uma entrevista com o Lula, que estava preso naquele momento, a Mônica Bergamo, né, que tentava fazer aquela entrevista, isso foi proibido, depois foi revogado, se perceber que não havia nenhum problema em fazer uma entrevista com ele. Inclusive porque mesmo uma pessoa que estava presa, qualquer uma que fosse, poderia conceder entrevista. Então me parece que no caso do Bolsonaro é preciso ter essa cautela. Agora, hoje qualquer coisa, inclusive matéria de imprensa, é replicado por meio de redes sociais.
né. Então, eu acho que o Supremo precisa calibrar um pouco melhor aí a sua ação, para justamente não ser acusado de agir de forma arbitrária. Eu acho que esse é o risco que se corre e disso que o bolsonarismo pode se alimentar. Então, ou bem se coloca claro, ó, nem entrevista pode, o que também não acho que é o caso, mas e aí sim você poderia puni-lo por isso, ou enfim, não entrar nesse tipo de questão, né? Seria muito diferente do Bolsonaro usando o seu Twitter, né? Usando alguma outra rede social para fazer postagem, ou seu filho Carlos fazer isso por ele, ou seja lá quem for. Eu acho que é preciso definir certas coisas. Não pode ter transmissão ao vivo no YouTube, mas enfim, nós fazemos coisas no YouTube como instrumento, é só o meio de você veicular informação, né. Então, eu acho que está um pouco mal resolvida essa questão do Supremo e acho que ela pode, na realidade, ser contraproducente se ela não for bem elaborada, bem calibrada. Bom, eu acho que um ponto relevante aí é o seguinte: o Bolsonaro é apenas uma perna aí, um álibi, né, para uma estratégia mais ampla do Donald Trump. O Trump, quando deu esse passo aí de 50% de tarifa no Brasil e outras ameaças aí de ampliar, o que está em jogo aí são 2 coisas aí, né. O primeiro é o papel do Brasil no BRICS e outro é o papel do próprio Lula como um elemento aí de resistência às big techs. O Lula por quê? Porque o Lula garante a presidência e o Supremo, através do Alexandre de Moraes, o Lula querendo tributar as big techs e o Alexandre de Moraes entendendo aí o papel desestabilizador das big techs, estabelecendo restrições aí. É ele e a Europa. Então, digamos, o Brasil hoje é uma peça-chave nesse jogo do Trump, somados a mais um ponto aí, né? O Trump ele pega argumentos geopolíticos aí, certamente junto com o Departamento de Estado, para grandes tacadas de mercado. Esse é um ponto interessante aí, porque eu estava quando eu não sei se foi o PSOL ou o PT, pediram autorização para o Supremo para investigar os movimentos especulativos aí que antecederam aquele anúncio, o anúncio do Trump, eu tinha a impressão que isso tinha ocorrido só no mercado americano, mas ocorreu aqui no mercado brasileiro. E se houve pedido para o Supremo é porque tem algum indício aí de participação brasileira nesse jogo. E o Eduardo Bolsonaro declarou que foi informado minutos antes aí, foi informado da decisão do Trump, aí, que foi comunicado por rede social também, né? É um jogo que não dá mais para achar que é paranoia do Brasil, é temer jogadas maiores do Trump, né? O Trump ele atropelou todos os limites de multilateralismo, de diplomacia, de relação entre países com essas medidas dele. E essas medidas estão ligadas diretamente aí também às jogadas financeiras aí no mercado, né. Então o Brasil é um alvo, se ele já fez isso, de impor essas taxas aí malucas e ameaçar escalar mais ainda, e daí a gente estava conversando um pouquinho antes, o Sérgio falando aí da lira-latice brasileira, com essa história que tentando vender essa versão que o Alexandre de Moraes que está provocando tudo isso, é o Lula que está provocando tudo isso. É um jogo que vai exigir daqui para frente, se vierem as restrições maiores, vai exigir aí uma habilidade muito grande do governo do Lula para estimular essa autoestima, né? Porque até agora as decisões do Trump afetaram exportadores aí que estão tentando negociar, afetam nas 2 pontas, os importadores americanos e os exportadores, né? Mas não bateram ainda na pessoa física, a não ser esse aumento aí do custo aí para conseguir entrar nos Estados Unidos, né? Então, digamos, o governo está com vários grupos estudando medidas de contingência aí, mas é aquele negócio. A gente precisa se preparar para a guerra. Uma guerra que tem hoje outros aspectos aí, aspectos digitais, aspectos. E começar a pensar na questão da soberania digital e soberania bélica também, né? Porque o Brasil, você vê, você pega todo o sistema das Forças Armadas baseado nos Estados Unidos. Você aperta um botão, não tem mais nada. Todos os sistemas digitais, eu lembro lá atrás, quando as Forças Armadas começaram a discutir guerra digital e tudo, eu cheguei até a fazer um programa lá com equipamentos interessantes que simulavam isso, simulavam aquilo, todos dependendo dos Estados Unidos. Por quê? Porque você se baseava numa aliança que vinha de tempos imemoriais e que se aprofundou na Guerra Fria, né? Então essa questão da segurança nacional digital
ibérica aí vai passar a ser um ponto central para um país que está com o torniquete aí do arcabouço fiscal apertando o pescoço, né? Tem um certo raciocínio agora também, um certo argumento que começa a se espalhar, é que o Brasil também, ao se associar aos BRICS, abriu essa possibilidade de retaliação dos Estados Unidos, então, portanto, o Brasil teria que sair dos BRICS. Primeiro, o Brasil, ao longo da sua história diplomática, sempre buscou esse equilíbrio, né, multilateral no mundo, nunca teve alinhado. Segundo, olhando a situação econômica, também, quem diz isso ou ignora, ou sabe que a maioria da população não entende o que se passa, não entende como é que é a composição, é o seguinte: a economia brasileira não é complementar à economia dos Estados Unidos. Obviamente, a economia dos Estados Unidos é muito maior, tem um desenvolvimento tecnológico muito maior. Nós vendemos boa parte dos nossos produtos de média ou alta complexidade industrial, tem o mercado americano como destino, mas o fato é que a gente compete em vários setores com os Estados Unidos, inclusive no setor agrícola. Enquanto que, em relação à China, são economias complementares. Obviamente, o Brasil, a gente já discutiu várias vezes, não pode sair de um colo e subir no outro. A gente sabe do risco de uma integração ou de uma parceria mais profunda com a economia chinesa, de forma crítica, né, a gente ia virar ainda um fazendão maior do que a gente tem, mas é possível aprofundar essa relação com a China. Não é que a China está fechada a uma negociação com o Brasil, mas agora, a essa altura, se alinhar com os Estados Unidos vai trazer o quê? Até porque a negociação com os Estados Unidos é uma negociação, hoje, pensando no Trump, é só subserviência, não é um acordo, não é uma parceria, é você ser subserviente ao que eles querem. Veja o que aconteceu com a Indonésia, né? Aceitou zerou as tarifas dos Estados Unidos e aceitou uma tarifa de 19% para todos os seus produtos. Estava em 32, baixou para 19, e como se isso fosse uma vantagem. E zerou todas as outras tarifas dos Estados Unidos. Ou seja, um ponto relevante é que mesmo que o Trump caia, e agora está vindo essa onda aí em torno do Epstein, né? Ele conseguiu instalar nos Estados Unidos a imprevisibilidade. A imprevisibilidade destrói mercados, destrói economia. Se eu sou um empresário brasileiro aqui, o que eu vou fazer, mesmo que normalize a produção, a venda para os Estados Unidos? Diversificar mercado. Você pega esse negócio do GPS, que é uma ameaça concreta, a União Europeia tem o sistema Galileu. A China tem um sistema hoje que é mais amplo que o sistema dos Estados Unidos. Nós temos aqui o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que já tem parcerias nessa área, né? Então, em todas as áreas. Porque, outro dia eu fiz um artigo imaginando o seguinte: que em outros tempos seria totalmente inverossímil, hoje já não sei. Imagina que comece a escalar a reação do Milei com o Lula. À medida que o Lula vai fixando, e o Brasil vai ter que fixar uma atenção maior à União Europeia, especialmente à China, aí, e o Milei vai ficar cada vez mais dependendo do Trump, cada vez mais. Esse milagre que a imprensa está chamando aí, assim, as multinacionais estão saindo da Argentina, esse câmbio não resiste, ele vai precisar cada vez mais do Trump. E o que impede, num determinado momento, criar um álibi qualquer para conflito, por um conflito aí, os Estados Unidos armarem a Argentina. Daí você fala, mas isso é uma hipótese maluca. Será que com o Trump e com o Milei é tão maluca hoje em dia, uma hipótese como essa? Um sujeito que alega a prisão do Bolsonaro para justificar retaliação contra um parceiro secular dos Estados Unidos. Então a gente vai ter que começar a pensar, as Forças Armadas vão parar de pensar nesses quartéis malucos aí que consomem recursos e vão ter que começar a pensar como criar defesas aí contra guerras cibernéticas e tudo, né? Aí, Nassif, eu acho que você está sendo otimista demais, né, em relação às Forças Armadas. Agora, Cláudio Couto, o ponto é esse, quer dizer, o Brasil, desde o princípio, desde aquelas tarifas dos 10%, se abriu para negociação, enviou cartas, listou aos Estados Unidos temas que poderiam ser de interesse para a discussão, e a gente recebeu agora esses 50% numa clara ação que é política, né? Não tem nada, toda a argumentação econômica dos Estados Unidos não para em pé. Mas o Brasil continua insistindo, e eu acho que corretamente, em negociação. Acho que o tom é esse. Quando o Lula fala, ele faz um discurso mais duro,
Então é o discurso político necessário também para não criar uma relação de fragilidade em relação a quem está se negociando e do ponto de vista diplomático tentando negociar. Mas até agora não tem nenhum sinal dos Estados Unidos de que essas negociações, de que há vontade para negociar. Eu queria perguntar a você, o que você acha que serão os próximos passos? É isso mesmo, essas tarifas de 50% a partir de 1º de agosto, e o que é possível esperar e qual seria o comportamento que o Brasil deve tomar? O Brasil deve retalhar, e se retalhar, de que maneira isso deveria ser feito? Olha, Sérgio, eu acho que o Brasil deve primeiro seguir na linha que está adotando até agora, né? Que é essa de buscar uma negociação, né? Tentar fazer isso, inclusive para ter a seu favor sempre o álibi, né? De que tentou negociar na medida do possível. Ainda que eu acredite que, diante do contexto, é muito difícil que uma negociação comercial em termos convencionais produza qualquer tipo de efeito, né? Mesmo que o Brasil vinha ali fazendo uma negociação com relação àquela tarifa de 10% envolvida anteriormente, tinha enviado uma proposta ainda em maio para o governo americano e simplesmente não recebeu qualquer tipo de resposta, né? Ou seja, o outro lado está fechado para qualquer tipo de entendimento. Como essas decisões estão ancoradas em questões relacionadas, primeiro, à situação judicial da família Bolsonaro e dos seus cúmplices, né, na tentativa de golpe. E segundo, né, estão ancoradas também na questão relativa à regulação das big techs. Eu acho que vai ser muito pouco provável que o governo americano faça qualquer tipo de concessão sem que essa concessão passe por alguma dessas coisas. E acho, sinceramente, muito difícil, inclusive inadequado, que o governo brasileiro faça qualquer concessão nessa frente, porque seria abdicar da sua soberania, seria abrir mão da própria independência do Poder Judiciário, que não só é quem conduz o caso aí do julgamento do golpe envolvendo o Bolsonaro e Caterva, como é também o judiciário que atuou na questão da regulação das big techs recentemente. Então, por conta disso, está em jogo aqui uma questão absolutamente inegociável. O Brasil não pode se tornar colônia, né, dos Estados Unidos. Acho que é a máxima, né, da família Bolsonaro, ao vestir o bonezinho do MAGA e do Tarcísio de Freitas, make Brazil colony again. Né? Acho que é isso que eles querem, que a gente vire colônia dos Estados Unidos. E o governo brasileiro não pode negociar isso. Então, consequentemente, claro, pode-se buscar, deve-se buscar a negociação em termos razoáveis, mas eu acho que o outro lado, sinceramente, não está disposto a negociar em termos razoáveis. Então, acho que a gente vai chegar num momento de impasse em que algum tipo de ação de reciprocidade vai se fazer necessária. E, de novo, aí também é preciso fazer uma calibragem que nos seja favorável com respeito a isso. E por quê? Porque simplesmente não vale a pena sair sobretaxando tudo que vem dos Estados Unidos e prejudicar setores da economia brasileira, prejudicar a própria população brasileira, né? É preciso fazer isso de uma maneira muito focada, que atinja interesses de setores que são da base do trumpismo e que possam, esses sim, ser efetivamente prejudicados, né? Que tenha um menor impacto possível aqui dentro, mas que signifique uma reciprocidade para o Brasil, inclusive, mostrar que não se curva a isso. Ah, mas aí o Trump vai dobrar a aposta e vai aumentar as tarifas para 100%. É o tipo de ameaça que ele fez para todo mundo, né? Fez para a China, fez para vários outros, depois acabou sendo obrigado a recuar. Vai recuar de novo? Difícil saber a esse respeito, mas acho que nós estamos diante de uma situação em que qualquer ação do governo brasileiro, não só dificilmente produzirá resultados, porque a gente não está lidando com um governo normal, o governo Donald Trump é um governo anormal, como era aqui o governo Bolsonaro, como são esses governos populistas de extrema-direita, né? E não só de extrema-direita, governos populistas, de modo geral, não operam, muitas vezes, segundo uma certa lógica, né? Segundo uma certa racionalidade. Veja-se aí o comportamento histórico do chavismo na Venezuela, que também não obedece exatamente a princípios de racionalidade nas suas relações com outros países. Então, quando o governo brasileiro for tentar negociar isso, vai ter que, na realidade, saber que tem muito pouco efetivamente a ganhar, né, dessas negociações. Mas deve perseguir esse caminho até a hora que ele se esgote, e aí, diante desse esgotamento, que acredito eu é o que virá, aplicar as medidas de reciprocidade de acordo com aquilo que nos convém como país e não pura e simplesmente para bancar o valentão e para dizer que está devolvendo na mesma moeda, quando isso pode também produzir prejuízos ainda maiores para nós. E claro que, né, em paralelo a isso, tem um discurso político que tem que ser feito para o público interno e que é esse de mostrar, afinal de contas, quem são os patrocinadores desse ataque à soberania brasileira, né? Os interesses econômicos nacionais, a justiça do Brasil, as nossas leis, né? Quem são? São os traidores da pátria.
que respondem pelo nome de bolsonarismo. Seja a família Bolsonaro propriamente dita, sejam os seus outros aliados. Né? Aqueles como o governador Tarcísio de Freitas, né, que é um bolsonarista ali que tenta parecer moderado, mas que na realidade abraça as teses do bolsonarismo e as apoia, então ele é um traidor da pátria. Né? É o governador de Minas Gerais, né, que está usando essa situação também para fazer discurso político em seu favor e que é um outro traidor da pátria. Ou seja, quando a gente lida com bolsonaristas, está lidando com traidores do seu próprio país. Está lidando com pessoas que não têm o menor apreço pela democracia e não têm nenhum apreço pela soberania nacional. Né? E, consequentemente, têm que ser tratados dessa forma. Então, acredito que o governo também precisa, o governo e, sobretudo, a base partidária do governo, precisa fazer esse discurso muito claramente para dentro, para mostrar e aumentar o custo dessas pessoas. Aumentar o custo desse movimento político que sustenta o bolsonarismo, que é o custo de ter que, em vez de serem patriotas, como se apresentavam, traidores do seu próprio país. Se a gente faz qualquer retaliação, digamos, na parte de comércio, nós estamos afetando os exportadores americanos e os importadores brasileiros. Hoje, essas medidas do Trump afetam os exportadores brasileiros e os importadores americanos. Ou seja, se pegar uma câmara de comércio, dos dois lados, empresários dos dois lados são contra as medidas do Trump e pedem negociação. Então, eu acho que um ponto relevante, eu não sei se o Brasil já chegou a esse grau de sofisticação, mas é começar a atuar junto à opinião pública norte-americana. Quem são os beneficiados desse jogo do Trump? Se eu desarticulo um setor inteiro da economia com essas decisões, se atrapalha, abre espaço para outros setores. E são essas mudanças abruptas que abrem espaço para os fundos de investimento entrarem, apostando nos novos setores. Né? Então, os aliados do Trump nessa política tarifária ainda eles estão começando a nascer agora. E os prejudicados pelo Trump são as cadeias produtivas nos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, eu não sei, se eu fosse da SECOM aqui, eu tentaria entrar em contato com figuras populares lá nos Estados Unidos, aproveitando, inclusive, essa reação que começa a surgir na sociedade americana aí contra as deportações de imigrantes, contra esse preconceito contra os latinos aí, né? E começar a articular esses grupos que vão ser afetados, que estão sendo e vão ser mais afetados pelas políticas do Trump. É importante a gente ver um outro ponto em termos de timing, assim, que essas jogadas do Trump de bomba atômica aí tem vida curta. Tem vida curta, porque ele cria. Você veja bem, o que nós estamos falando aqui? Não tem o que negociar. Não tem, porque ele não tem. A proposta dele é uma proposta política. Então, se não tem o que negociar, se ele não sair vitorioso de algo que o Brasil não pode ceder, ele é derrotado. Ele é derrotado. Então, a tendência dele vai ser fazer apostas cada vez mais altas, se valendo do fato que o Brasil não tem uma importância econômica para os Estados Unidos, como a China, por exemplo. Agora, isso aí vai. Cada medida de impacto dele vai gerando resistências cumulativas. No começo, ele investiu contra as universidades. Houve uma grita restrita lá dos setores mais intelectualizados. Hoje, quem que ele tem contra ele? Na mídia, eles têm do New York Times a Fox News, ou seja, dos liberais à ultradireita. As pesquisas já começam a mostrar uma maioria de americanos incomodados com as políticas anti-imigração dele aí, com as decisões dele. E agora, com essas tarifas, ele começa a ampliar e espalhar aqueles setores prejudicados com suas medidas. Eu acho que ele está em contagem regressiva. É impossível continuar nessa escalada aí. É impossível. Ele vai, mais cedo do que o Mussolini, ele vai ser enforcado em praça pública. De cabeça para baixo também, Nassif? A imagem, digamos que os memes vão ser assim. Na vida prática, ele vai ser expulso da política e os negócios dele vão desabar. Gente, ele tem crimes perante a CVM, no SEC americano. Ele está investindo contra o Federal Reserve. Todas as medidas abruptas dele foram precedidas de jogadas especulativas. Está ligado com escândalos sexuais. Agora tem um escândalo master aí, que é essa do Epstein aí, que está começando a se espalhar. Que estava guardada aí e foi utilizada por ele antes. Foi utilizada por ele contra os democratas. Né? É muita coisa, gente. É impossível uma pessoa, só mesmo amparado aí, não sei quem são as forças aí, Departamento de Estado,
essa ideologia maluca de Steve Bannon, se sustentar nessa escalada. Nenhum país suporta viver cotidianamente com sustos. Não é da natureza humana. Só acontece em período de guerra quando você não tem opção. Mas se você tem opção, viu? Você está na sua vida calma lá, de repente vem um maluco desse. Então eu acho que é questão de tempo. Aí tem que ser montada uma estratégia em parceria com as empresas americanas, do setor produtivo, obviamente. Talvez haja uma desconexão da base trumpista por conta desse caso do Epstein, porque, na verdade, o Trump usou isso durante a campanha, quer dizer, insuflou a teoria da conspiração de que havia ali lista com um monte de celebridades e políticos, sendo que ele mesmo estava lá, sempre esteve lá, era muito amigo, e agora está se recusando, disse que vai abrir os arquivos finalmente, mas se recusou e atacou os próprios apoiadores, dizendo que eles estão perdendo tempo com isso, que isso é coisa dos democratas, que quem inventou essa história são os democratas, que é o que mostra mais um grau de delírio. De volta aqui ao Brasil, Cláudio Couto, o Nassif citou essa história do viralatismo, é que eu falei com ele, eu estava lendo jornais do México e do Canadá e de outros países para tentar entender se existe tantos traidores nesses países como tem no Brasil. Eu não consegui achar até agora. Quer dizer, eu acho que o que insufla um pouco também esse ímpeto trumpista do Trump no Brasil é saber que ele conta aqui com um apoio de uma parte da sociedade muito, muito relevante, ou a omissão. Nós estamos entre a omissão e o apoio explícito, que denota muito sobre o Brasil. Isso também fecha um pouco os caminhos do governo. Mas o Nassif levantou um ponto importante, Cláudio Couto, que é o seguinte: de qualquer forma, o Brasil vai ter que pensar numa estratégia de apoio às empresas que vão ser afetadas diretamente. Embraer, que é a maior delas, mas também outros setores. E aí nós estamos presos nesse arcabouço. Mas, assim, você acha que é uma oportunidade a gente também rediscutir o arcabouço e a política fiscal brasileira, ou não? Ou o governo está tão preso a essa dinâmica e essa pressão que vai ter pouca margem para, se necessário, apoiar essas empresas que vão sofrer com o tarifaço do Trump? Bem, vamos lá. Primeiro, deixa eu falar a coisa dos traidores, né, que você mencionou, Sérgio. Eu acho que sim, simplesmente a gente vive realmente uma singularidade, né? Acho que nenhum desses outros países tem sofrido agressões por parte do Trump, tem traidores da pátria como nós temos aqui nos bolsonaristas, né? Inclusive, eu acho que logo, logo os bolsonaristas vão propor, inclusive, uma reparação histórica, né, que é colocar Domingos Fernandes Calabar no panteão dos heróis da pátria, né? Porque, afinal de contas, a depender do comportamento deles, Calabar deveria ser considerado um herói da pátria, porque, afinal de contas, Calabar, inclusive, tem um papel histórico controverso. Ele não lutou contra o Brasil, porque o Brasil não existia, ele lutou contra os portugueses, que eram colonizadores. Ele se bandeou pro lado dos holandeses. Então, ali dá para discutir, né? Qual força colonial é pior ou melhor. Então, até chamar Calabar de traidor diante do que faz o bolsonarismo é uma injustiça com Calabar. Porque Calabar tinha ali uma questão a ser posta, uma questão a ser discutida, enquanto que o bolsonarismo não tem. É traição e pronto, né? Então, enfim, que Calabar seja reabilitado e que no seu lugar seja colocada a família Bolsonaro, porque aí sim temos um caso evidente, claro, indiscutível, incontroverso de traição à pátria. Então, acho que isso responde a primeira parte da sua questão. Segundo, né, devemos rever aí o arcabouço fiscal? Acho que não necessariamente. Acho que isso não vai funcionar se o governo tentar fazer. Acho que precisa, na realidade, continuar atuando, no meu entendimento, como vem atuando o ministro Fernando Haddad, que é tratar disso sem algum tipo de inflexibilidade do ponto de vista da realidade, né, sem, na realidade, sacrificar o que é prioritário e colocar a questão do ajuste fiscal nos termos que vêm sendo postos, que é quem vai pagar a conta do ajuste fiscal. Acho que é essa a questão, inclusive do ponto de vista da questão política fundamental, que é o seguinte: o ajuste fiscal não pode ser custeado pelos pobres. O ajuste fiscal não pode ser custeado pela parte da população que não tem que pagar essa conta. O ajuste fiscal tem que ser custeado por aqueles que têm mais condições e que são, historicamente no Brasil, e no presente momento também, beneficiados pelas políticas tributárias brasileiras. Ou seja, os que têm isenções, que têm incentivos fiscais, né, que
produzem, portanto, gastos tributários e que não contribuem com o ajuste. Eu acho que a questão não é discutir o arcabouço em si, mas é a forma de financiá-lo. E discutir a forma de financiá-lo requer necessariamente colocar sobre quem vai cair essa conta. E, entendo eu, deve ser sobre os setores favorecidos. Inclusive porque ficou muito claro que essa é uma discussão que a população, primeiro, entende e que o governo consegue apoio quando a faz e a faz de forma correta. Então, acho que é por aí que a coisa deve andar. Mas que de qualquer forma, Nassif, precisa ter um plano de contingência, ou seja, um redirecionamento de parte dessa produção para o mercado interno, uma tentativa de vender, a propósito, por exemplo, de você fazer leilões, né? Existem mecanismos para você fazer leilão. Por exemplo, há pescados parados no porto que podem estragar. Sabe, vamos comprar e fazer uma distribuição em feira popular, a Conab compra, a gente tenta fazer leilão internacional disso. No caso da laranja, alguns setores vão sofrer mais, algumas indústrias de média tecnologia e, obviamente, a Embraer, porque a Embraer tem uma produção muito específica para o mercado americano, segue regras lá, e talvez seja a empresa mais afetada nesse ponto. Vamos lembrar, aliás, Nassif, essa trajetória da Embraer. Primeiro o Temer tentou a destruição total, que foi essa venda para a Boeing. Aí a Boeing estava naquela draga lá com o avião e devolveu. A Embraer passou os últimos anos se reerguendo. No ano passado teve o melhor ano, maior número de vendas, maior faturamento, a carteira mais ampliada de todos os tempos. E agora sofre esse novo baque. Então, a Embraer é um pouco mais complexa, mas há mecanismos de garantir, talvez, empréstimos ponte, mas alguma coisa precisa ser feita. A Embraer, como ela é a empresa que mais vende jatinhos para os Estados Unidos, esses aviões regionais e tudo, o Trump vai ter que, de alguma maneira, abrir uma exceção aí, porque senão vai afetar toda a aviação regional americana e a aviação executiva também, né? Agora, em relação aos demais setores, essa sugestão que o Sérgio deu é a mais adequada, né? Você tem aí formas de soltar, você pode montar, trazer de volta a Conab. A Conab, que já prestou tantos serviços relevantes, foi esvaziada no período Trump e Bolsonaro, né? Mas os empréstimos e tudo assim, o BNDES tem condições aí de amparar, né? E você pega o setor assim, de maior volume, que é o siderúrgico, a própria Gerdau tem fábricas nos Estados Unidos também, né? O problema são esses perecíveis aí, né? Laranja, pescado e tudo aí. Mas, digamos, você montar uma cesta popular aí é uma bela sacada aí, viu? E até porque também essas compras são de longo prazo, né, Nassi? Elas já estão contratadas faz um tempo, até porque houve uma grande financiarização das commodities. Agora, lembrando que a Embraer tem 45% de vários jatos da Embraer são equipamentos norte-americanos, né? Quase metade com peças e acessórios. Quando você pega essa questão da soberania aí digital, quando veio a licitação FX lá atrás, os americanos saíram, deixaram em função daquela espionagem em cima da Dilma. Daí você tinha os franceses de um lado oferecendo aí o Dassault, entrando no acordo do submarino nuclear e tudo, e um brigadeiro. Ele forçou o Gripen, porque se dizia que o Gripen ia transferir tecnologia. Além de não transferir tecnologia, o Gripen tem a aviônica americana. Então a vulnerabilidade continuou da mesma maneira, né? Da mesma maneira a vulnerabilidade continuou. Que nem ocorreu na Guerra das Malvinas lá, que simplesmente desligaram os equipamentos argentinos, né? Dois personagens. Eu acabei de ler aqui nos portais que o Cláudio Castro está prometendo nomear o Eduardo Bolsonaro secretário no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para livrá-lo da perda de mandato. Aí ele pode tirar uma licença e vira secretário. Então eu queria ouvir um pouco sobre esse. E houve uma corrida, né? Porque o Tarcísio pensou nisso, aí o Zema também teria insinuado, o Zema, inclusive, que promete no mês que vem, no início de agosto, lançar sua campanha à presidência da República. Grande momento da política brasileira, mas o Cláudio Castro agora está se adiantando. O segundo é o Fux. O Fux finalmente matou no peito, mas não foi exatamente o que o pessoal pensava no passado. Mas vamos começar. Cláudio Castro e essa ideia de nomear o Eduardo Bolsonaro secretário, quer dizer, financiar com dinheiro público do Rio de Janeiro a conspiração nos Estados Unidos. Olha, o Cláudio Castro, então, reforça, né, o rol dos traidores da pátria. Em prol da família Bolsonaro, do golpismo,
né, e da sua impunidade, trai o próprio país e, nesse caso, trai também o seu Estado, a sua unidade federativa. Né? Eu queria saber qual é o serviço, né, que Eduardo Bolsonaro poderia prestar como embaixador, não. Embora pode ser, né? De repente é isso, né? Embaixador do Estado do Rio de Janeiro nos Estados Unidos. Não sei se o cargo de secretário a ser criado não pode ser esse, né? Uma espécie de paradiplomacia golpista, alguma coisa desse tipo. Pode ser essa a intenção. Mas mostra, na realidade, como se ali. E mostra, né? O quão idiota é a posição do presidente, né, do PT no Rio de Janeiro, o filho do Quaquá, que defende que o governo Lula e que o PT tem uma relação melhor com o governador Cláudio Castro. Veja que ideia imbecil, né? Você se aliar a alguém desse quilate, um sujeito que quer transformar Eduardo Bolsonaro num secretário do Estado do Rio para livrá-lo da cassação, por perda, né, por falta. Embora me pareça que a questão da cassação do Eduardo Bolsonaro, que não comparece ao trabalho, né, por abandono de emprego, mas ele tem que, na realidade, ser cassado por ser um traidor do seu próprio país, né, por estar nos Estados Unidos patrocinando penalizações ao país, inclusive. Se fosse só os ministros do Supremo, já era grave o suficiente, porque temos que ter um judiciário independente. Mas não bastasse isso, e isso já foi feito, né? Veja-se a decisão relativa aos vistos, né? De 8 dos ministros do Supremo, menos os 2 indicados pelo Bolsonaro e o outro que é, pelo jeito, uma espécie de bolsonarista envergonhado, que é o caso do Fux, mas tirando esses 3, todos os outros políticos, ou seja, você tem, na realidade, razões de sobra para Eduardo Bolsonaro ter o seu mandato calçado por quebra de decoro parlamentar. Porque atentar contra o seu próprio país é, no mínimo, se isso não é quebra de decoro parlamentar, é difícil imaginar o que seja. Né? É difícil imaginar algo mais grave. Né? Então, na realidade, acho que essa deve ser a razão. Então, se o Cláudio Castro quer nomeá-lo secretário, que nomeie. Nem isso deveria, na realidade, deter um processo por cassação de mandato na Câmara. Porque, ainda que licenciado, ele é deputado. Ele tem um mandato. E, portanto, a sua cassação acho que tem que ser discutida nesses termos. Mas mostra bem o calibre dos políticos que temos. Né? O Tarcísio, pelo jeito, piscou, né? Dormiu no ponto, o Zema também, e o Cláudio Castro foi mais rápido. Né? Resolveu ali se colocar como, né, o primeiro dos quinta colunas. Então, acho que a gente pode ler dessa maneira. Né? Teve o de Santa Catarina também aí, que ofereceu aí. E também dormiu, né? O Jorginho, mas enfim, mas tá engraçado, né? Eles prometem, mas não entregam, né? Talvez o Cláudio Castro dê um passo à frente, né? E ele seja realmente alguém que entrega aquilo que promete, nem que seja, na realidade, trair o seu próprio país. Então, e daí quando a gente vê a outra alternativa ao Bolsonaro, o Tarcísio, que era a grande aposta, aí, hoje ele está reduzido ao seu verdadeiro tamanho, né? Você pega aquele do Rio Grande do Sul aí, outro dia eu fiz um levantamento aí, ele não conseguiu, aliás, o Ministério Público Federal entrou com uma interpelação nele lá que ele não conseguiu planejar os 40 bilhões que o Estado recebeu para aplicar em recuperação do Estado. O que ele fez, esse gênio da gestão aí? Ele deixou por conta dos municípios. Ocorre que enchentes e rios, é bacia hidrográfica. Nenhum município individualmente consegue resolver. Porque se ele faz algo que afeta aqui o curso do rio, ele vai afetar o município na frente. Então é intransferível a responsabilidade estadual. Ele deixou por conta dos municípios para quê? Para poder chegar lá e falar, olha, o que eu entreguei para vocês aí. E não está conseguindo. Os municípios não têm capacidade de montar projetos. Esse é o gênio do Rio Grande do Sul. O de Minas é pior ainda. O Zema está aumentando em 8.000% as escolas militares. O de Goiás ele gera um horror historicamente, né? Um dia eu fui na Câmara lá e falei, não, quero ver como é que é esse cara fisicamente. Ele é o típico, aquele, qual é o nome que se dava? Que é não o galã, o anti-galã de Hollywood, rapaz. O canastrão? Canastrão. É o típico canastrão. Então, digamos, quando você vê o que esse modelo que atacava a política tradicional, e tinha seus defeitos a política tradicional, essa geração que entrou, daí entra Jorginho, entra Zema e tudo, é o amadorismo com a falta de escrúpulo. Daí que entra o padrão Trump, né? O empresário, do meu negócio, é que nem aquele papagaio verde aqui, que processou meio mundo, aí processou a carta, processou a gente aí. O velho da van? São pessoas que nos seus negócios, são empresários da moda antiga, que nos seus negócios, eles mandam, dão ordem aqui, dão ordem ali, vão para a política e usam esse mesmo modelo, modelo João Dória aqui, né? Modelo João Dória, que no primeiro momento, com rede social, atrai parte da população, até
E daí não tem o menor jogo de cintura para a parte política. Então tem que viver desses estilhaços aí de criar memes, criar fakes aí, criar é terrível, viu. Agora, Couto e Nassif, no início desse programa eu falei que eu estava um pouco sorumbático e tal. Eu, em geral, acho, eu já disse para vocês que o grande lance do Brasil é que o Brasil nunca é trágico, é sempre tragicômico, né? Sempre tem um negócio que nos impede de desmoronar daquela forma que, por exemplo, os argentinos conseguem, né? Esses sim são trágicos na sua natureza complexa, né? Não, não, a gente sempre tem um grau de comédia e de uma coisa assim meio trapalhões, meio Chaves, sempre tem isso. Agora, eu ando um pouco mais preocupado. Vocês estão preocupados? Vocês acham que esse momento cria um ambiente assim para que a gente caminhe, talvez para a realização? Porque a sensação que eu tenho é que o clã Bolsonaro está tentando ali uma tentativa de golpe ponto 2, ou seja, uma nova forma de dar o golpe que eles não conseguiram e inclusive estão respondendo à justiça por isso, pelo menos o Bolsonaro. Vocês acham que tem terreno fértil para prosperar essa tese bolsonarista ou esse jogo está perdido para eles? Eu acho que você vai ter uma desestruturação, uma tentativa de mais ampla aí de desestruturação da economia nas mãos do Trump, né. Ele está claramente jogando aí uma tentativa de criar um ambiente de desestabilização. Então, e daí quando vem essas medidas de impacto aí do Alexandre de Moraes, e quando veio as medidas do Trump, você tem o epicentro. Nesse epicentro é o momento mais forte do governo, porque esse epicentro aí trai até os jornalões aí deixaram de lado por algum tempo aí a má vontade em relação ao Lula e cria-se vagamente um sentimento de nacionalismo aí, né. Agora, cada dia que passa, isso vai se enfraquecendo. Então, se o Lula não tiver capacidade de criar fatos aí, aproveitar o momento para fazer a grande união nacional, que eu acho muito difícil aí, então você tem quando começar uma desestabilização maior da economia, eu acho que a gente vai ter problemas mesmo. É uma guerra que está vindo por aí mesmo, até que o Trump caia lá, né. Eu acho que na realidade o Trump está tendo, enfim, a capacidade de produzir uma imensa desorganização, né, não só da economia americana, mas da economia em termos globais, né. Embora eu acho que também essa desorganização pode ter um efeito até interessante, se a gente for pensar um pouco, não na situação imediata, mas no médio prazo, pelo menos, que é produzir uma rearticulação de uma série de países e de agentes econômicos no sentido de criar alternativas à sua vinculação com a economia americana. A gente está vendo aí não só um aprofundamento das relações no âmbito dos BRICS, mas a gente vê um aprofundamento dos entendimentos entre a União Europeia e vários países do leste asiático, a gente vê uma reaproximação de países da América Latina, ou seja, o que na realidade o Trump está produzindo é uma perda da relevância internacional dos Estados Unidos como uma economia dominante pela criação de outras alternativas. Então, na verdade, ele não está produzindo uma grande América novamente, como ele pretende no seu slogan, mas ele está, na realidade, produzindo uma redução ainda maior do papel dos Estados Unidos em nível global. Então, acho que mais do que uma desorganização, o que isso tende a produzir, não no momento imediato, mas a médio e longo prazo, é uma reorganização, é uma rearticulação. E aí eu não estou querendo ser poliana, é simplesmente o resultado do que a gente está vendo agora. Né? Essas articulações estão acontecendo nesse momento. Isso pode ser altamente benéfico, né? Porque você produz um contexto de economia internacional mais equilibrado daqui para frente. Né? Agora, isso vai ter, evidentemente, consequências para a própria economia americana, que ainda é profundamente pujante, tremendamente importante, tem um peso absurdo e tudo mais, só que vai ter uma perda relativa de relevância para os próximos anos. E acho que aí difícil será você colocar esse gênio de volta na garrafa. Você vai produzir uma relação estrutural que tende a se manter no longo prazo. Então, eu acho que, na realidade, a grande consequência é essa. Eu tenho acompanhado alguns analistas econômicos dos Estados Unidos e eles dizem o seguinte: o efeito ainda das medidas do Trump, também, até porque elas são muito recentes, você está num governo iniciado de fato em fevereiro, fim de janeiro, e ainda tem um pouco da tração de todas as medidas de recuperação da economia que foram tomadas durante o governo Biden.
O efeito mesmo se virar no ano que vem. Quer dizer, já começa a despontar, mas você vai ter uma inflação mais profunda, você vai ter problemas mais graves no mercado de trabalho e você vai ter, uma recessão. É o que a maioria dos analistas dos Estados Unidos estão apontando nesse momento, né. É importante. Você tem duas linhas aí, né? Você tem uma linha, no caso brasileiro aí, que você vai ter a cada dia vão aparecer os problemas aí provocando desgaste no governo, uma reorganização do bolsonarismo em torno aí dessa vitimização dele aí, mais medidas do Trump. Na outra linha, você vai ter nos Estados Unidos processo gradativo de desgaste acelerado do Trump também, né? Então tem que ver qual linha que vai dar mais certo. O Brasil vai ter que fazer essa estratégia de amparar as empresas, os setores aí prejudicados, montar as alianças com os setores americanos prejudicados. Eu acho que valeria essa ofensiva aí da Secretaria de Comunicação junto aos Estados Unidos. Você pega grandes economistas, os grandes veículos aí abrindo espaço para o Brasil aí, e esperar essa queda do Trump, né? Mas enquanto isso, você vai ter aí o bolsonarismo regurgitando aí. Não nesse momento que, graças ao Eduardo Bolsonaro aí, você está inibindo aí a participação, porque ele é muito ostensivamente antinacional, né? Mas aí, em breve a gente vai ter essa reação, sim, vamos ver até que ponto que o governo conseguiu se articular com a bandeira do nacionalismo para resistir, né? Nesses dias ele fez um vídeo inclusive dizendo que se no fim disso tudo, resultar na terra arrasada no Brasil, ele estará vingado. Esses são os patriotas, esses são o Brasil acima de tudo, né, esse é o Brasil. Bem, Nassif Couto, estamos aí mais um Política na Veia e até a próxima. Vamos estar acompanhando aqui de perto todos esses acontecimentos. Nassif Couto, um grande abraço. Grande abraço, Sérgio. Grande abraço, Nassif. Grande abraço aí a todo mundo que acompanhou. Couto, Sérgio, amigos, estamos aí.